Boa noite, irmãos. Eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês, inscritos nesse canal da Igreja Nova Jerusalém. Que Deus realmente abençoe tua vida, tua casa, tua família, poderosamente, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma mensagem do Senhor sobre nossas vidas nessa noite, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 em diante, que fala daquele episódio do profeta Elias, com os 450 profetas de Baal. Nós podemos extrair dessa passagem muitos princípios para a nossa vida, muitas realmente regras, muitos direcionamentos do Senhor, muitos princípios que nós aprendemos através dessa passagem. E nós podemos ver aqui que Elias ele faz uma convocação ao povo do Senhor. Elias ele chama o povo do Senhor para a responsabilidade. E no versículo 21 ele começa falando: Então chegou todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Interessante que Elias ele convoca o povo, ele chama o povo realmente para ter uma posição diante do Senhor. E ali ele fala: até quando vocês vão ficar divididos nos pensamentos? Até quando vocês vão servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo? Até quando os teus pensamentos vão estar na terra e os teus pensamentos vão estar no céu? Até quando os teus pensamentos vão estar realmente nos caminhos do Senhor ou no pecado? Então Elias ele pede uma posição do povo do Senhor, aquele povo que proclama o nome dele, aquele povo que é chamado pelo seu nome. Nós vemos que Elias ele convoca o povo de Deus. Só que nós percebemos nessa passagem que o povo não lhe responde nada. Exatamente, o povo não responde nada. Existe uma apatia espiritual aqui tomando conta do povo de Deus nesta época. Então nós vemos que também para a nossa geração, para hoje, nós estávamos percebendo que uma apatia espiritual estava tomando conta do povo de Deus. Mas eu tenho percebido, nós temos visto que a igreja do Senhor tem realmente experimentado um reavivamento espiritual. A igreja do Senhor tem voltado para o Senhor. A igreja de Deus está voltando ao primeiro amor, está voltando realmente a buscar a palavra, buscar realmente intercessão em todo o mundo. Temos visto realmente crentes buscando a face do Senhor nos seus lares, realmente adorando ao Senhor nos seus lares. Eu creio que Deus realmente tem um novo tempo para nossas vidas, um novo tempo para o seu povo. Então, a partir aqui desse episódio, dessa passagem, Elias ele convoca o povo e ele chama os 450 profetas de Baal. Ele fala: olha só, o Deus que responder por fogo, o Deus que responder o sacrifício que for colocado no altar, este é Deus. E Elias ele pede 2 bezerros e ele fala: olha só, vocês invoquem o nome do Deus de vocês, que eu vou invocar o nome do meu Deus. E ali os 450 profetas de Baal começam a clamar a Baal, 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 até meio-dia. Eles começam incessantemente pedindo, buscando a Baal, e nada acontece. Nada realmente vem de Baal, nada acontece. E Elias, quando ele chega na hora dele, quando ele vai realmente orar ao Senhor, o que ele faz antes? Ele repara o altar quebrado. E diz a palavra que ele repara, ele conserta aquilo que estava quebrado. E ele coloca 12 pedras ao redor do altar. E nós vemos também que ele pede que venha jogar água sobre o altar 3 vezes, sobre aquele sacrifício 3 vezes, porque Elias entende que o milagre, o sobrenatural, não precisa da mão do homem, apenas precisa de Deus. Para que realmente a resposta do Senhor venha, precisamos entender que a nossa confiança totalmente tem que estar nele, a nossa confiança tem que estar no Senhor, a nossa esperança, os nossos olhos têm que estar voltados para Deus. Então nós vemos que Elias ele repara o que estava errado. E nós, como igreja do Senhor, nós somos como um altar diante do Senhor. Nossa vida é um altar diante de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12 que nós somos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que devemos realmente oferecer um culto racional para que venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que nós não venhamos conformar com este mundo, mas transformar a nossa mente com a renovação do entendimento. Então nós percebemos que em nossas vidas, nossos corações, precisamos voltar realmente à essência, precisamos voltar aos princípios do Senhor, precisamos realmente nos arrepender dos nossos pecados, arrepender dos nossos erros, reparar aquilo que nós erramos, reconhecer o nosso erro, reconhecer as nossas falhas
E Elias, ele faz isso, ele repara no versículo 30. E o povo chegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Então nós vemos que ele coloca 12 pedras. O número 12, ele nos mostra, ele tipifica na palavra o governo de Deus. Ele tipifica o domínio do Senhor, para que realmente venhamos experimentar o milagre do Senhor, para que possamos ver a glória de Deus, a manifestação dos sinais do Senhor, o poder de Deus. Precisamos realmente ter o governo dele em nossas vidas. Nosso coração precisa estar sujeito à vontade de Deus. Jesus ele fala em Mateus 6, 24, que nós não podemos ter 2 senhores. Certamente amaremos um e odiaremos o outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Nosso coração não pode estar dividido. E a mente do povo de Deus, como Elias, ele convoca o povo, a mente do povo estava dividida, porque o povo não tinha resposta diante do profeta. O povo, ele não respondeu nada. Existia uma apatia espiritual. Mas eu creio que diante dessa apatia espiritual, Deus está levantando um povo, Deus está levantando verdadeiros adoradores, Deus está levantando profetas, Deus está levantando um povo que ama Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar. É interessante que depois desse episódio, depois dessa passagem, depois desse acontecimento, o nome do Senhor é glorificado. As pessoas começam a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque diante do sacrifício que Elias coloca, Deus ele responde com fogo dos céus e queima aquele sacrifício. A glória de Deus é vista pelas pessoas. Então nós podemos ver que após isso acontecer, Jezabel fica sabendo que Elias havia feito isso, que Elias havia colocado diante das pessoas aquele sacrifício e Deus havia respondido com fogo. Jezabel se ira e manda declarar a Elias que no dia seguinte ele estaria morto. Elias escapa de Jezabel, ele fica com medo, ele vai para o deserto, e como nós podemos observar no capítulo 19, versículo 4, diz assim: e foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Nós podemos observar alguns princípios aqui nesse versículo. Interessante que Jezabel ameaça matar Elias, e Elias foge de Jezabel, mas ao mesmo tempo que ele foge de Jezabel, ele vai para o deserto e pede a morte ao Senhor. É um pouco contraditório, mas ele pede a morte ao Senhor. Então nós vemos que depois de uma batalha, depois de uma vitória, sempre vai haver um desgaste, sempre vai haver realmente lutas espirituais contra nossas vidas. O que nós precisamos fazer é tomar posição diante do Senhor, é renovar as nossas forças, é realmente nos alimentar com as coisas do alto, nos alimentar com a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela é pão para nossas vidas, nos alimenta. Jesus ele fala: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Precisamos estar conectados com Jesus a todo tempo. E nós observamos aqui que Elias ele se isola. Outro princípio que aprendemos: nós não podemos nos isolar dos irmãos, nós não podemos nos isolar quando nós temos problemas. Claro que nós estamos vivendo em tempos de isolamento social devido ao vírus que está assolando a humanidade, mas nós temos a internet, nós temos a rede social, nós temos o WhatsApp, nós podemos nos falar com os irmãos, não podemos nos isolar. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz que aquele que se isola procura o seu próprio interesse, e ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não é sábio. Então aquele que se isola, ele busca apenas o seu próprio interesse. Não se isole do corpo de Cristo, não se isole dos irmãos. Busque ajuda. Venhamos ser humildes para buscar ajuda nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas. Nós somos a família do Senhor. E também Elias ele faz uma comparação no final desse versículo. Ele fala: eu não sou melhor do que meus pais. Existe um perigo espiritual aqui através dessa passagem, o perigo da comparação. Elias ele chega para Deus e se compara aos seus pais. O que Elias estava dizendo em outras palavras, ele estava falando: eu não sou melhor que Moisés, eu não sou melhor que Josué, eu não sou melhor do que os profetas, eu não sou melhor que Samuel. Ele se compara a outros homens do Senhor.
Por isso que muitas pessoas hoje dentro da igreja fazem comparação e se sentem frustradas, porque acham que Deus vai fazer da mesma forma na vida dela que está fazendo na vida de um irmão. Mas não é assim, é multiforme graça do Senhor. Deus ele usa realmente segundo a sua vontade. Para cada um, Deus tem um chamado específico. Para cada um, Deus tem uma missão específica. Precisamos entender que nós temos que estar com o coração voltado para o Senhor, para entender aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Quando nós queremos ser ou fazer algo que Deus não nos chamou para ser e fazer, nós nos sentimos frustrados. E Elias ele faz essa comparação no seu coração. Eu não sou melhor que os meus pais. Que o teu coração não venha fazer comparação com outros irmãos, com outras pessoas, mas que você faça o teu melhor para Deus. Que você viva o seu melhor com Deus. Que você faça a sua parte. Certamente Deus vai estar cobrindo a tua vida de paz. A paz que excede a todo entendimento. Deus vai estar cobrindo a sua vida da alegria que o mundo não conhece. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque nós vemos que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Que essa palavra realmente entre no teu coração nessa noite, que Deus ministre na tua vida e que, como aprendemos com Elias aqui, pontos positivos e pontos negativos, realmente aprendemos muitas coisas com esse profeta. Aprendemos que devemos reparar o nosso altar, reparar a nossa vida, tomar uma posição diante do Senhor, mas também nós aprendemos que não podemos nos isolar, não podemos nos afastar e não podemos nos comparar com outras pessoas. Nós precisamos entender a nossa identidade, o nosso chamado em Deus. Que o teu coração seja alimentado por essa palavra nessa noite, que você descanse no Senhor em meio a esse tempo de lutas, de problemas, de caos, mas, como diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.